Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O meu nome é Sofia, tenho 25 anos, e até muito recentemente, acreditava ter casado com o homem perfeito. Tiago, 32 anos, um financista bem-sucedido, filho único de uma família tradicional do Porto. Conhecemo-nos num evento de arquitetura em Lisboa, e foi um daqueles romances de filme. Intenso, arrebatador e rápido. Em menos de 6 meses, mudamo-nos juntos para um apartamento com vista para o Douro. Um ano depois, estávamos casados. Ele era a personificação do charme e da estabilidade. Trazia-me pequenos almoços à cama, lembrava-se de cada data importante e tinha sempre a palavra certa para me acalmar nos meus momentos de ansiedade. Os meus amigos adoravam-no. A minha família considerava um achado. Eu sentia-me a mulher mais sortuda do mundo. Mas nos últimos meses, algo subtil começou a mudar. Um cansaço que me acompanhava como uma sombra, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Esquecimentos. Pequenas coisas. Primeiro, o nome de um restaurante onde tínhamos jantado, o local onde guardei as chaves do carro. Depois, evoluiu para momentos de confusão mental, em que me via parada no meio da sala, sem saber o que ia lá fazer. Tiago atribuía tudo ao estresse do meu novo projeto no trabalho. É normal, querida. Está sobrecarregada, dizia ele, com a sua voz calma e convincente. E eu acreditava. Ele começou a tratar de tudo para mim. Preparava o meu pequeno almoço, o meu almoço para levar, o meu jantar. Descansa, amor. Deixa que eu trato de ti. Eu vi aquilo como um acto de amor profundo. Até que, num sábado à tarde, decidi ir ao supermercado sozinha, uma tarefa que ele tinha gradualmente assumido por completo. No meio do corredor dos laticínios, senti as pernas a tremer. As luzes fluorescentes começaram a dançar à minha frente, e o mundo girou violentamente. A última coisa de que me lembro é do som abafado de embalagens a caírem no chão. Acordei no chão frio do supermercado, com uma funcionária jovem a abanar-me suavemente, o seu rosto um borrão de preocupação. Chamou pela Inês, disse ela. Disse o nome Inês várias vezes. Eu não me lembrava de ter dito nada. O medo instalou-se, um frio que nasceu na espinha e se espalhou por todo o corpo. Em casa, contei ao Tiago. Ele riu-se, um som suave que outrora me aquecia o coração, mas que agora soava desdém. Foi só uma queda de tensão, Sofia. Talvez um pouco de dramatismo também, não achas? Não era dramatismo. Era pavor. Um pavor que eu ainda não compreendia. Alguns dias depois, enquanto procurava um saco de fecho hermético, abri a gaveta mais funda da cozinha. Lá no fundo, atrás de um rolo de sacos, encontrei um pequeno frasco de plástico branco, sem rótulo. Apenas uma etiqueta pequena e meticulosamente datilografada com o meu nome. Sofia M. E uma data recente. O meu coração parou. Não era meu. Nunca o tinha visto na vida. Quando enfrentei Tiago, as suas feições suaves endureceram por uma fração de segundo antes de se comporem num sorriso cansado. Foi a doutora Silva, lembras-te? A consulta de fevereiro. Ela receitou para a tua ansiedade. Fui eu que levantei a receita. Esqueceste-te, minha querida. Como tens andado tão esquecida? A vergonha inundou-me. Senti-me pequena, tola. Ele tinha uma resposta para tudo. Foi nessa noite, deitada ao lado dele na cama, ao ouvir a sua respiração tranquila, que tomei a decisão. Precisava de sair. Precisava de ar. Liguei à minha melhor amiga, a Inês, que mora em Lisboa. Ele está a envenenar-te a cabeça, Sofia. Vem para cá já. A voz dela era um fio de salvação. Combinamos tudo. No dia seguinte, fiz uma mala pequena e esperei que Tiago saísse para o trabalho. Deixei um bilhete ambíguo. Preciso de uns dias para pensar. Estou bem. Peguei num Uber até a estação de comboios de Campanhã.
O meu coração batia como um tambor desenfreado. Cada som me assustava. Mas estava determinada. Só que o meu destino não seria Lisboa. Mal pus os pés no hall principal, uma voz familiar chamou meu nome. Sofia! Virei-me e vi Diogo, o irmão mais novo do Tiago. Era mais baixo e mais reservado que o irmão, com um ar sério que sempre me intimidara nas raras reuniões de família. A sua presença ali era tão inesperada que fiquei paralisada. Olá, Sofia! O Tiago pediu-me para vir ter contigo. Está desesperado. Disse que saíste de casa, que andas a agir de forma estranha. Só preciso de algum tempo, respondi, a minha voz a sair como um sussurro rouco. Ele ergueu as mãos, num gesto de rendição. Está bem, compreendo. Mas deixa pelo menos que te leve em segurança à casa da minha mãe. Fica na serra, é sossegado. Podes descansar lá sem pressões. Ele prometeu não te incomodar. Hesitei. A sua voz era calma, diferente da manipulação suave de Tiago. Parecia genuíno. Mas por que é que ele estava tão calmo? Como é que ele sabia que eu estaria ali? Apesar de tudo, o cansaço e o desespero falaram mais alto. Aceitei. Entramos no seu carro, um sedã escuro e impessoal. Mal entrei, notei o silêncio abafado. Os vidros estavam escurecidos. Ele ligou o rádio, uma música suave quase inaudível. Conduzia com uma calma que me perturbava. Após alguns minutos, tentei abrir a janela para apanhar ar. O botão não funcionava. Puxei a maçaneta da porta. Estava trancada. Tentei a do outro lado. Nada. Diogo, por que é que as portas estão trancadas? Perguntei, tentando disfarçar o pânico na voz. Ele não olhou para mim. É por segurança, Sofia. Estás fraca, desmaiaste no outro dia. E se tentasse sair com o carro em andamento? As minhas mãos começaram a suar. Ele estendeu-me uma garrafa de água meio cheia que estava no suporte de copos. Bebe um pouco. Vai fazer-te bem. A minha garganta estava seca. O medo desidratava-me. Embora desconfiada, dei uns golos pequenos. A água tinha um ligeiro sabor metálico, mas atribui-o aos nervos. Poucos minutos depois, as luzes dos carros no sentido contrário começaram a criar riscos luminosos na minha visão. A minha cabeça pesou como se estivesse cheia de chumbo. Diogo, tentei dizer, mas as palavras saíram enroladas. Tudo ao meu redor começou a desfocar-se, as cores a fundirem-se numa mancha escura. A última coisa que senti foi o meu corpo afundar-se no banco, impotente, enquanto o mundo se apagava completamente à minha volta. Acordei com uma luz suave a afagar o meu rosto. Não era a luz branca e clínica do carro, mas sim o dourado tênue do fim da tarde a filtrar-se por uma cortina de crochê. Estava deitada numa cama macia, envolta em lençóis com um padrão floral desbotado. O cheiro a café fresco e pão acabado de sair do forno enchia o ar. Um aroma caseiro que era um bálsamo estranho para minha alma em frangalhos. Bom dia, minha querida. Fica calma, está segura aqui. Virei a cabeça, pesada como pedra, e vi uma senhora de cabelos grisalhos puxados para um carrapito, com o rosto vincado pela idade mas com os olhos surpreendentemente bondosos. Ela sorriu, e lembrou-me a minha própria avó, que já partiu. Era uma imagem que colidia violentamente com o terror que tinha vivido horas antes. Sou a Leonor, a mãe do Diogo, disse ela, aproximando-se e pousando a mão na minha testa, num gesto maternal que me fez querer chorar. Dormiste a noite quase toda. Precisavas. A memória voltou a inundar-me como uma maré negra. O carro, as portas trancadas, a água, o desmaio. Sentei-me na cama de repente. Uma onda de náusea a atingir-me. O Diogo, onde? Está aqui, acalma-te. A voz dele veio da porta. Diogo estava encostado à ombreira,
com olheiras escuras e o cabelo despenteado. Na sua mão, segurava o telemóvel com uma força que deixava os seus nós dos dedos brancos. Como te sentes? O que me deste? Perguntei, a minha voz ainda fraca e rouca. A água. Havia qualquer coisa na água. Ele abanou a cabeça, os seus olhos sérios a fixarem-se nos meus. Não te dei nada, Sofia. A garrafa estava no suporte. Peguei nela e entreguei-te. Só depois é que reparei que o lacre estava violado. Jurei que era tua. Foi por isso que parei o carro. Fiquei assustado. A sua explicação fez o mínimo de sentido, mas a desconfiança era uma segunda pele para mim agora. Por que é que as portas estavam trancadas? Porque estás claramente doente e não queria que fizesses asneira num acesso de confusão, explicou ele, uma ponta de frustração na voz. Achas que isto é um sequestro? Sofia, eu estou a tentar ajudar-te. Algo de muito errado se passa contigo e com meu irmão. O nome de Tiago pairou na sala não pronunciado. Leonor baixou os olhos, as suas mãos a apertarem o avental. Preciso de ir ao hospital, disse eu, com uma convicção que não sabia que ainda tinha. Agora! Diogo concordou com um aceno breve. Já liguei. Eles estão à nossa espera. Vamos fazer exames. Exames toxicológicos. Quero saber exatamente o que está no teu sangue. A viagem de carro para o hospital foi feita em silêncio. Desta vez, as portas não estavam trancadas. Eu mantinha a mão pousada na maçaneta, sentindo a liberdade a centímetros de distância. Observava o perfil de Diogo enquanto ele conduzia, a sua expressão carregada. Ele parecia um homem a carregar um peso enorme. Encontrei coisas, disse ele de repente, quebrando o silêncio. A sua voz era baixa, quase um segredo. No escritório do Tiago. Uma caixa de cartão, escondida atrás de uns dossiês antigos. Estava cheia de caixas de medicamentos vazias. Todas com o teu nome. Todas receitadas por uma tal de doutora Matilde Silva, de uma clínica no Porto. O meu coração começou a bater descompassadamente. Eu não me lembro de nenhuma doutora Silva. Eu sei, disse ele, secamente. Pesquisei. A clínica não existe. O endereço é falso. O CRM da médica é inválido. Ele olhou para mim rapidamente antes de voltar a concentrar-se na estrada. O seu rosto estava pálido. Ele queria fazer-te parecer instável, doente mental, para desacreditar tudo o que dissesses, se um dia decidisses falar, para te isolar de toda a gente. As palavras dele ecoaram no carro como um golpe. Todas as peças começaram a encaixar-se num puzzle horrível. Os meus esquecimentos, a fadiga constante, a tontura. Não era estresse. Era ele. Sempre foi ele. A minha refeição, o meu café, o meu copo de água à noite. Tudo passado pelas mãos dele. Um cuidado que era, na verdade, um veneno. No hospital, tudo se desenrolou como um sonho acelerado. Enfermeiras, luzes brilhantes, o frio do gel desinfectante no meu braço antes de tiraram o sangue. A espera na sala de exames, com Diogo ao meu lado, um rochedo silencioso numa tempestade que ele próprio ajudara a criar. A médica, uma mulher de meia-idade com um ar cansado, entrou com uma prancheta na mão. Os seus olhos encontraram os meus com uma expressão de profunda pena. Senhora Sofia, começou ela. A sua voz era calma mas firme. Os resultados dos exames preliminares confirmam a presença de benzodiazepinas e uma substância estimulante no seu sangue, provavelmente cafeína, em doses calculadas para criar um estado de confusão, fadiga extrema e instabilidade. O chão pareceu abrir-se debaixo dos meus pés. Eu sabia, mas ouvir confirmado era diferente. Era real. A combinação é perigosa, ela continuou, olhando para mim com gravidade. Pode causar danos neurológicos a longo prazo,
Colapso cardiovascular. A senhora teve sorte. Se continuasse este regime por mais algumas semanas, o desfecho poderia ter sido muito diferente. A palavra sorte pareceu a mais cruel do mundo. Sorte! Eu tinha sido envenenada lentamente pelo homem que jurara amar-me. Sorte! A médica olhou para Diogo e depois de volta para mim. Isto é um caso de intoxicação voluntária. É para procedermos com uma queixa. Diogo apertou meu ombro. Pela primeira vez, vi algo que se parecia com verdade nos seus olhos. Não era culpa covarde de que ele falará, mas uma determinação feroz. Sim, disse ele, antes que eu pudesse responder. Vamos à polícia. Já. Saímos do hospital. O ar da noite pareceu mais frio do que nunca. Mesmo com o casaco emprestado da Leonor, um frio profundo, que vinha de dentro das minhas próprias entranhas, mantinha-me a tremer incontrolavelmente. Tinha as provas. Tinha uma testemunha. Mas uma pergunta ecoava na minha mente, mais assustadora do que todas as outras. Por que é que Diogo estava a fazer isto? Era apenas redenção? Ou havia algo mais, algo que ele ainda não me tinha contado, que o levava a trair o próprio irmão e a proteger a mulher que era suposto ser a sua inimiga? A esquadra da PSP cheirava a café forte, desinfetante e ansiedade. Sentava-me numa cadeira de plástico duro, frente à mesa da delegada Costa, uma mulher de cabelo curto e olhar penetrante que não perdia um único dos meus tremores. Ao meu lado, Diogo estava rígido, os seus braços cruzados sobre o peito como uma barreira. Ele tinha me guiado até ali, mas a sua presença, outrora um farol, agora parecia mais uma sombra alongada que me fazia questionar tudo. A delegada ouviu a minha história com uma paciência de pedra, os seus dedos batendo suavemente no teclado de um computador antigo. Quando mostrei os resultados dos exames médicos, o seu rosto não se alterou, mas uma frieza ainda maior instalou-se nos seus olhos. O que a senhora descreve, doutora? Sofia, disse ela, pousando as mãos sobre a mesa, enquadra-se no artigo 137º do Código Penal. Envenenamento ou introdução de substância nociva. E, dadas as doses e a duração, podemos estar perante uma tentativa de homicídio qualificado pela relação de intimidade. As palavras pairaram no ar, pesadas e tóxicas. Tentativa de homicídio. Tiago não queria apenas controlar-me ou desacreditar-me. Ele queria, consciente ou inconscientemente, acabar comigo. A sala pareceu inclinar-se e agarrei-me à borda da mesa para me manter equilibrada. Diogo emitiu um som abafado, como se lhe tivessem socado o estômago. Vamos solicitar a prisão preventiva do seu marido, continuou a delegada, a sua voz impessoal como um veredito. Mas, e devo ser clara, ele tem recursos e contactos. É uma pessoa com elevado risco de fuga. Você, doutora Sofia, precisa de ficar num local seguro, longe do seu conhecimento. Muito segura. O seu olhar pousou em Diogo, não com desconfiança, mas com uma avaliação clínica. O senhor pode assegurar isso? Sim, respondeu Diogo, a sua voz mais firme do que o seu corpo, que parecia tenso como um arco. Ela fica conosco. Na serra. O regresso à casinha da Leonor foi feito em silêncio. A paisagem serrana, outrora um refúgio, agora parecia uma prisão aberta, com sombras que se podiam esconder atrás de cada árvore. A mãe de Diogo recebeu-nos à porta, o seu rosto marcado por uma preocupação ancestral. Serviu-nos uma canja, mas o caldo quente soube as cinzas na minha boca. Cada som me fazia estremecer. O vento a assobiar nas frestas, o rangido de uma tábua no soalho. O medo era um hóspede permanente, sentado à mesa conosco. Naquela noite, enquanto a casa dormia, a inquietação não me deixava. Desci as escadas de madeira, que rangiam sob o meu peso, em busca de água. A luz do luar entrava pela janela da cozinha, iluminando Diogo. Ele estava sentado à mesa, a cabeça enterrada nas mãos.
Na sua frente, no telemóvel, uma fotografia desbotada de dois rapazes jovens, ele e Tiago, com os braços sobre os ombros um do outro, sorrindo para a câmera numa praia. A dor naquela imagem era quase palpável. O que estás a esconder de mim, Diogo? A minha voz soou como um sussurro na penumbra. Ele ergueu a cabeça bruscamente. Os seus olhos estavam vermelhos. Nada que te diga respeito, Sofia. Tudo o que me acontece diz-me respeito. Retorqui, o meu sussurro a ganhar intensidade. Ele disse que aquele pendrive podia destruir a tua família. E a minha? O que era? Diogo fechou os olhos, como se procurasse forças. Quando os abriu, a máscara de determinação tinha caído, revelando um homem assustado e consumido pela culpa. Há 5 anos, o meu pai foi acusado de desviar fundos europeus. Ele era vice-presidente da Câmara. O Tiago ajudou a acobertar tudo. Adulterou documentos. Fez desaparecer contratos. Foi quando ele percebeu o verdadeiro poder que tinha. E esse pendrive tem tudo. As provas originais, os e-mails, os recibos. O Tiago guardava-o como uma apólice. Para o caso de meu pai ou eu alguma vez nos voltarmos contra ele. O ar saiu dos meus pulmões. E tu? Tu sabias de tudo isto e nunca fizeste nada. Eu era um miúdo covarde, Sofia. Sussurrou ele, com veemência. Tinha medo dele. Cresci com medo do meu próprio irmão. Mas quando te vi, quando percebi o padrão a repetir-se, jurei que seria diferente. A sua mão fechou-se em punhos sobre a mesa. Eu achava que o pendrive estava num cofre, noutro local. Nunca imaginei que ele o teria consigo. Muito menos que o usaria assim. Senti o chão a abanar. A minha vida não era apenas o prêmio num gelho doentio de um marido. Era um peão num jogo de poder familiar muito mais vasto e podre. E Diogo, o meu salvador, era cúmplice por omissão. Foi nesse preciso momento que a campainha tocou. Um som agudo, estridente, a cortar a quietude da serra como um grito. Eram 2 da manhã. Os nossos olhos encontrarão-se, cheios de um terror instantâneo. Diogo levantou-se de um salto, pegando pesadamente num corta-pão que estava no balcão. Eu segui-o, o meu coração a martelar-me as costelas. Leonor já estava no corredor, a sua bata branca a brilhar fantasmagoricamente no escuro. Ela espreitou pela janela lateral da porta e o seu rosto ficou da cor do mármore. Meu Deus! Sussurrou. Diogo afastou-a suavemente e destrancou a porta, abrindo-a apenas uma fresta. Lá fora, envolto na névoa da madrugada, estava Tiago. Não estava impecável como de costume. A sua camisa branca estava amarrotada, a barba por fazer. Mas os seus olhos eram os mesmos. Frios, calculistas e carregados de uma raiva silenciosa que me fez recuar um passo. Sofia, disse ele, a sua voz suave como veludo, mas com uma lâmina escondida. Só quero falar. A polícia está à tua procura, Tiago, disse Diogo, bloqueando a entrada com o corpo. Eu sei. O sorriso de Tiago foi um aceno vazio. E também sei que ela está contigo. Achas mesmo que podes confiar nele, Sofia? Achas que ele te contou tudo? Os seus olhos fixaram-se em mim, por cima do ombro do irmão. Ele não é o herói que pensas que é. É só um miúdo assustado. Nesse momento, Diogo levantou o telemóvel, a luz do ecrã a iluminar o seu rosto determinado. Já ouviste falar de flagrante, irmão? Tiago não se moveu. Apenas baixou o olhar e riu-se. Um som seco e sem humor. Vocês acham que é assim tão fácil? E então, com um movimento deliberado, ele tirou algo do bolso do casaco. Não era uma arma, não era uma faca. Era um pequeno pendrive prateado. Isto aqui, disse ele, segurando entre o indicador e o polegar como se fosse uma coisa nojenta. Se for divulgado, acaba com a tua família, Diogo. E com a tua também, Sofia.
A tua mãe, o teu pai, a sua pequena empresa de imobiliário, tudo em ruínas. O meu sangue gelou. Ele não estava a mentir. Eu vi a verdade crua na sua expressão. Diogo deu um passo em frente. Dá-me isso. Tiago olhou para mim uma última vez, os seus olhos a prometerem um sofrimento sem fim. Você vai se arrepender de ter fugido de mim. E então, num movimento súbito, ele atirou o pendrive ao chão de cimento da varanda e pisou-o com o salto do seu sapato caro. O estalido do plástico a partir-se ecoou como um tiro na noite silenciosa. Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, ele deu meia volta e mergulhou na escuridão da mata, desaparecendo entre os eucaliptos como um fantasma. Ficamos os três parados, a olhar para os fragmentos espalhados no chão. A sua última arma estava destruída. Mas a sua ameaça pairou no ar, mais pesada e mais perigosa do que nunca. Ele estava solto, tinha nos encontrado e, pior do que tudo, tinha plantado a semente da dúvida sobre o único homem que me restava. A noite já não era um refúgio. Era uma ameaça. Os dias que se seguiram à fuga de Tiago arrastaram-se num pesadelo acordado. A polícia montou uma vigilância esporádica na estrada principal, mas a casa na serra sentia-se como um barco à deriva num oceano de ameaças invisíveis. Cada som nocturno, o uivar de um cão ao longe, o estalar de um ramo na lareira, era uma facada no meu já frágil estado de alerta. A Leonor passava os dias a rezar, o seu terço um sussurro constante que se misturava com o vento. O medo era o nosso terceiro inquilino, silencioso e omnipresente. Eu já não conseguia confiar em nada, nem em ninguém. A confissão de Diogo sobre a sua cumplicidade passada ecoava na minha mente, envenenando cada gesto de proteção dele. Quando ele me trazia uma chávena de chá, eu via-o a hesitar antes de a beber primeiro. Quando ele insistia para eu trancar a porta do quarto, eu perguntava-me se seria uma proteção ou outra prisão. A semente que Tiago plantara tinha germinado, e agora crescia, negra e retorcida, entre nós. Na manhã do terceiro dia, acordei com um silêncio anormal. A casa estava estranhamente calma. Desci as escadas, o coração já a acelerar com um pressentimento funesto. A mesa da cozinha estava vazia. A chávena de café habitual de Diogo estava limpa no escorredouro. O seu telemóvel, objeto que nunca largava, estava pousado, mudo e negro, no centro da mesa. Leonor? Chamei, a minha voz a tremer. A senhora apareceu à porta da sala, o seu rosto pálido e os olhos inchados. Ele não está, minha querida. Onde está ele? Ela abanou a cabeça, as suas mãos a torcerem o avental. Não disse. Só me pediu para cuidar de ti. Foi então que a vi, pousada no tampo da mesa, ao lado do telemóvel. Uma simples folha de papel branco, dobrada ao meio. Com dedos trêmulos, peguei nela e abri-a. Sofia. Confia em mim. Preciso de resolver isto sozinho. Não chames ninguém. Vou acabar com isto de uma vez. R. As palavras, escassas e ambíguas, queimaram-me os olhos. Confia em mim. A frase que eu já não conseguia aceitar. Acabar com isto. O que significava? Enfrentar Tiago? Negociar? O pânico, um sabor metálico na minha boca, subiu pela minha garganta. Ele tinha ido atrás do irmão. Sozinho. Ele foi atrás dele, não foi? Perguntei, a voz a falhar. Leonor baixou a cabeça. Uma lágrima a escorrer-lhe pela face enrugada. O Diogo tem um coração de ouro, minha filha, mas carrega o peso do mundo às costas. A culpa que ele sente pelo que o irmão se tornou é uma âncora. Ela olhou para mim, os seus olhos cheios de uma dor ancestral. Só te peço uma coisa, Sofia. Se algo correr mal, foge. Salva a tua vida. Não olhes para trás. Mas eu estava farta de fugir. Farta de ser um peão, uma vítima, um prêmio. A raiva, uma emoção quente e limpa após semanas de medo paralisante,
começou a substituir o pavor. Eu queria respostas. Queria enfrentar o monstro que tinha partido a minha vida em pedaços. E então, lembrei-me. Numa das raras conversas descontraídas, Diogo mencionara um lugar da infância deles. Uma antiga chácara que a família possuía no interior, perto de Viseu. Um sítio isolado, com um porão profundo, onde costumavam brincar nas férias de verão. Está abandonada há anos, dissera ele. O Tiago sempre adorou aquele lugar. Dizia que era o único sítio onde se sentia verdadeiramente dono de tudo. Era um palpite, um fio de esperança tão tênue quanto fumo. Mas era o único que tinha. Sem pensar duas vezes, peguei nas chaves do carro de Diogo, que ele deixará no cesto à entrada. Leonor tentou protestar, mas eu ignorei-a. O meu destino já não era ser salva. Era confrontar. A viagem foi um borrão. Conduzi como uma autômata, os meus dedos cravados no volante. A visão túnel focada na estrada que serpenteava através de florestas e aldeias adormecidas. O GPS do telemóvel de Diogo levou-me até um portão de ferro enferrujado, entreaberto como um convite mórbido. A chácara era exatamente como ele descrevera. Uma casa de pedra de 2 andares, com as telhas desalinhadas e as janelas partidas, engolida pela vegetação selvagem. Uma aura de abandono e tristeza pairava sobre o local. Mas havia algo mais. Marcas recentes de pneus na terra úmida da entrada. Pegadas que levavam à porta das traseiras, que estava entreaberta. O estômago embrulhou-se. Eu estava no sítio certo. Com o coração a bater descompassadamente, saí do carro e aproximei-me da casa. A madeira podre do alpendre rangiu sob os meus pés. O interior era uma cena de decadência. Móveis cobertos por lençóis brancos e poeira, quadros tortos nas paredes, o cheiro acre de mofo e umidade. E então, ouvi. Não eram gritos altos, mas sim sons abafados, guturais. Uma batida seca, como de madeira a rachar. E depois, uma voz. A voz que tinha sido o soundtrack dos meus pesadelos durante semanas. Veio de baixo. Do porão. Aproximei-me da porta baixa e pesada que dava acesso à cave, quase invisível atrás de uma estante deslocada. Coloquei a mão no puxador de ferro. Gelado. Cada fibra do meu ser me gritava para fugir, para chamar a polícia, para fazer o que Diogo me tinha implorado que não fizesse. Mas eu não conseguia. Não agora. Puxei a porta. Rangiu nos gonzos, revelando uma escuridão quase absoluta e uma escada de madeira íngreme que descia para as trevas. Os sons tornaram-se mais claros. Ofegos. Um gemido de dor. E então, a voz de Tiago, clara como cristal e carregada de um ódio visceral, ecoou a partir do fundo. Achei que viesse sozinha. O ar no porão era pesado, úmido e carregado com cheiro a terra molhada e podridão. A luz de uma única lâmpada fraca, pendurada por um fio desencapado, balançava suavemente, projetando sombras dançantes e distorcidas nas paredes de pedra. E foi à mercê daquele balanço que a visão me foi revelada, num quadro tão horrível que me fez congelar no último degrau da escada. Diogo estava amarrado a uma velha cadeira de madeira, o torso inclinado para a frente. Um filete de sangue escuro escorria da sua testa, tingindo de carmesim a camisa clara. Os seus olhos estavam semicerrados, inchados, e a sua respiração era um ruído áspero e ofegante que ecoava na cave. Mas ele estava vivo. O alívio que senti foi curto e afiado como uma lâmina. A poucos metros dele, de costas para mim, estava Tiago. A sua postura era tensa, os ombros rígidos. Nas suas mãos, ele segurava não uma arma, não uma faca, mas um pedaço grosso de corda, que ele enrolava e desenrolava metodicamente around de suas mãos, como um ritual sinistro. Pensei que viesse sozinha, repetiu ele, sem se virar. A sua voz era estranhamente calma, uma serenidade aterradora que escondia um vulcão de raiva. Ele virou-se então, lentamente. Os seus olhos,
que outrora me fitaram com amor e depois com desdém, agora brilhavam com uma luz febril e desorientada. A sua elegância habitual dera lugar a uma desordem visceral. A barba por fazer, a camisa suja, o olhar de um homem acossado e perigosamente imprevisível. Sabe o que mais me dói, Sofia? Ele deu um passo em minha direção, ignorando completamente o irmão. Não foi você fugir. Não foram os exames, a polícia. Foi você ter mentido para mim com o seu olhar. Durante meses, você olhou para mim como se eu fosse o seu herói. E era tudo uma farsa. A incredulidade fez-me encontrar a voz, um sussurro rouco e carregado de raiva. Tu dopaste-me. Envenenaste-me. Apagaste-me. Eu cuidava de você, gritou ele, a sua máscara de calma a rachar de repente. Os seus olhos arregalaram-se, mostrando os brancos injectados de sangue. Alimentava-a, protegia-a. E você escolheu isto. Ele gesticulou com desprezo para Diogo, que tentou focar a visão em mim, os seus lábios formando uma palavra silenciosa. Foge. Ele nunca teve a coragem de sujar as mãos, vociferou Tiago, avançando mais um passo. A raiva que ele mantinha contida há semanas, talvez anos, estava a explodir. É só um miúdo covarde. E mesmo assim, você escolheu-o. Não era ciúmes. Era a fúria de um arquiteto que vê a sua obra-prima, o seu controlo absoluto, a ser destruída. A minha autonomia era um insulto à sua perfeição distorcida. Ele ergueu a corda, e pela primeira vez, percebi que o alvo não era eu. Ele ia voltar-se para Diogo. A raiva cegou-me. Ele é mais homem do que tu alguma vez serás. Gritei, atirando-me para frente, colocando-me entre ele e o irmão. Tiago hesitou. Por uma fração de segundo, vi algo para além da raiva nos seus olhos. Uma dor profunda, uma ferida de infância que nunca sarara. Você sempre foi o filho perfeito para ela, sussurrou ele, não para mim, mas para Diogo, a sua voz a fraquejar. E mesmo assim, ela escolheu-te. Foi nesse momento de distração que tudo aconteceu. Um movimento na escada. Um rangido. Tiago virou-se bruscamente, a corda ainda erguida. Um tiro ecoou no porão. O som foi ensurdecedor, amplificado pelas paredes de pedra. Não foi o estampido seco de uma pistola, mas o trovão abafado e ancestral de uma caçadeira. Tiago não caiu. O tiro tinha ido para o alto, esfacelando um pedaço do teto de madeira, que choveu em estilhaços sobre nós. No topo da escada, envolta na penumbra, estava Leonor. Segurava a velha espingarda do marido com mãos trêmulas, mas a sua expressão era de uma dor e uma determinação tão absolutas que parecia esculpida em granito. O seu rosto estava pálido, molhado de lágrimas silenciosas. Meus filhos! A voz dela saiu quebrada, um lamento que vinha das profundezas da sua alma. O que é que vocês fizeram uns aos outros? Tiago ficou paralisado. O rugido da arma pareceu tê-lo despertado de um transe. A corda caiu das suas mãos, inofensiva, no chão de terra. Ele olhou para a mãe, depois para o irmão ensanguentado, e finalmente para suas próprias mãos vazias. E então, algo inesperado aconteceu. Um soluço, profundo e convulso, escapou-lhe. Os seus ombros abateram-se e ele caiu de joelhos no chão úmido, a cabeça enterrada nas mãos. O monstro tinha se ido, deixando para trás apenas um rapaz perdido e cheio de ódio por si mesmo. O que aconteceu com vocês? Sussurrou Leonor, baixando lentamente a arma. A resposta veio nas sirenes que se aproximavam, um som agudo de salvação e justiça. Um vizinho, alertado pelos gritos ou pelo tiro, tinha chamado a polícia. Os minutos seguintes foram um turbilhão. Agentes a entrarem no porão, a imobilizarem Tiago, que não ofereceu resistência, a libertarem Diogo, que caiu nos braços de um paramédico. As luzes azuis das viaturas giravam lá fora, pintando a cena de pesadelo com cores de realidade. Tiago foi levado, algado,
o seu olhar vazio e fixo no chão. Diogo foi transportado para uma ambulância, mas antes de fechar a porta, os nossos olhos encontrarão-se. Não havia triunfo, apenas um cansaço infinito e um entendimento silencioso. A batalha tinha acabado. Algumas semanas depois, sentada num pequeno apartamento em Lisboa, longe do porto, das memórias, daquela família partida, tentei reconstruir a minha vida. Voltei a trabalhar. Devagar. Mudei de número. Diogo ligava de vez em quando, a sua voz mais calma. Mas algo entre nós tinha se partido naquele porão. Algo que a verdade e o perdão talvez nunca conseguissem colar completamente. A vida, contra todas as probabilidades, continuava. Ou pelo menos, eu pensava que sim. Até que hoje, ao regressar a casa, encontrei uma pequena envelope de cor castanha no chão, à frente da minha porta. Não tinha remetente, não tinha selo. Alguém a tinha deixado ali. Dentro, não havia carta. Apenas uma fotografia a preto e branco, de baixa qualidade, como tirada de longe. Era uma imagem de mim, tirada através da janela do meu novo apartamento, enquanto eu lia no sofá, na semana anterior. Do outro lado, uma frase, escrita à mão com uma letra que eu reconheci instantaneamente, fina e meticulosa. Você lembra-se de tudo, mesmo? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.